se transforme num grafismo. Então a escolha das fontes já é mais adequada, né? A gente já tem ali o texto mais adequado, mais bonito, né? A gente tem aqui um texto mais interessante um pouquinho do que os textos feitos anteriormente. É vídeo. Então ele já começa a chamar mais atenção, né? Embora ainda seja Para de olhar, a professora está um olhando. anúncio primitivo perto do que a gente tem agora, claro, né? Ainda predomínio do desenho. Por que predomínio do desenho? Era muito difícil colocar uma ilustração no jornal. A gente demorava 12 horas para fazer o texto e mais 12 para fazer imagem. Na linotipia, naquele quadradinho a quadradinho. Então imagine quanto tempo se demorava para fazer isso, né? Colorido, então, é possível de se fazer naquele momento. Fotografia nem pensar. Difícil passar fotografia. Se tentou passar várias vezes na fotografia, mas o resultado ninguém sabia qual ia ser. Né? Então fazia lá a impressão, se saísse, saísse. Se não saísse, sim, seria borrado. Né? Porque não se tinha noção de detalhes para passar do metal para o papel. Outra que papel jornal, né? Outra questão é que o anunciante encomendava o anúncio, mas só via depois que estava impresso e distribuído nos jornais. Não tinha prova. Ninguém via a peça antes. Não se fosse feio, se saiu errado, se aconteceu alguma coisa, paciência. Porque tinha que fazer uma prova. Hoje em dia a gente tem várias provas antes de se aprovar. Para de olhar, que é professor. Para depois a gente mandar imprimir. Né? Então a gente tem prova digital, depois tem prova de offset, para daí. Porque o que acontece são duas questões. Primeiro, não saber fazer a arte. Muita gente tem ideia, mas assim, fica conversando e depois não entende nada do modelo de impressão, sai errado, óbvio, né? Porque você tem que saber do modelo de impressão, tem que saber como vai ser impresso. Então tem que conhecer o offset, tem que conhecer linogravura, litogravura, tem que se conhecer flexogravura, todos os tipos de impressão, as características de cada um para apontar na prova o que você quer. Se for offset, se você vai ter Pantone, não vai ter Pantone, se é RGB, se não é RGB, qual é a escala que você vai obedecer, se é tom primário. Aí quando vem a prova, você olha se está de acordo. Se não está de acordo, manda refazer colocando ali o que está errado, né? Muita gente não quer fazer a prova porque é caro. Então fica só com a prova digital. A prova digital é diferente da prova de offset. Os tons são diferentes. Já aconteceu, por exemplo, que eu mandava fazer uma peça laranja, né? Então tinha o percentual da escala Pantone, chega na hora saiu rosa, suferinho, aquele rosão. Totalmente diferente da prova da offset. Na prova digital saiu laranja. Então por que você não mostra para o cliente a prova digital? Porque não é aquela que vai valer. Você tem que mostrar a prova da offset. Né? Mandar imprimir. Cada hora na hora que ele fica impressionado com as coisas. Comer o fígado, você pode até para a culta, dependendo do que é, né? Se é uma embalagem, se é, por exemplo, vários outdoors espalhados na cidade, se é o envelopamento de metrô, depende do que você quer fazer, né? Todos eles você tem que pedir a prova sim, só que tem que cobrar um percentual antes. Tudo isso está no orçamento do planejamento da campanha. Tem agência que não cobra ou não calcula esse percentual. Meu irmão tá doendo já. Tem que tirar do bolso. Dependendo do esquema, compensa tirar do bolso. Porque se é um cliente que investe muito, certas coisas a gente não cobra de cliente. Por quê? Você não precisa detalhar. A questão é o seguinte, a mídia é muito cara para o cliente. Então, em geral, na agência, algumas coisas de criação a gente não cobra. Porque a mídia Tá bom, né? é muito alto o valor do cliente. Né? Só mais um. Então, o cliente, ele já vai pagar um valor absurdo para a veiculação. Só mais uma impressão. Se você cobrar muito detalhe em criação, ele não vai querer fazer, porque tem a outra agência Tá que fudido não com o cobra jornal. todo aquele valor em criação. Então,